E hoje eu quero trazer um tema, lógico, dentro do Primícias. Vamos ouvir a palavra de Deus. E o que Deus vai falar para nós essa noite sobre primícias. Eu gostaria de ler o texto bíblico que se encontra em Números, no capítulo 15, verso 20. Olha a palavra de Deus que inusitada essa noite para nós. Números 15, versículo 20. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Deus falando para nós através de um bolo essa noite. Pode bater palma para Deus aí. Oh, Deus é criativo demais. Eu acho Deus maravilhoso. Deus tem uma mensagem hoje falando de primícia, mas Ele está falando de bolo. Agora, para falar em bolo, eu preciso pegar um acessório aqui, gente, porque a gente vai fazer um bolo, né? Então tem que botar uma roupa de chefe aqui, para a gente fazer o bolo de Deus. Deus está pedindo um bolo, né? Então nós vamos botar um... Você já viu essa roupa de chefe, pastor? Tá meu nome aqui escrito. Eu já fiz curso de culinária um tempo. E aí nós vamos fazer bolo hoje, né? Então, já que Deus pediu um bolo, você vai preparar um bolo para Deus? Essa noite nós vamos preparar um bolo. Vou deixar aqui assim. Mas eu tenho muito cabelo, para não cair cabelo na comida, a gente põe isso aqui também. Para ficar bem chefe. E Daniel, tá chefe, Daniel? Deixa eu ver, olha para mim aqui, foca aqui, vê se tá quadradinho aqui, tá bom? Esse rapaz é doido, né, velho? Mas nós vamos fazer um bolo. Vamos pôr de novo o texto? O que o texto pediu? Apresente um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Nós vamos apresentar um bolo para Deus. O que Deus está falando para nós essa noite, Clarinha? Né? Deixa Deus falar no seu coração, irmão. Eu vou ministrar aqui, mas eu sou só um instrumento. A palavra de Deus é que vai entrar no seu coração, e é ela que vai transformar a sua vida, e é ela que é capaz de entrar em buracos que só você tem aí. A palavra de Deus, ela entra e deixa Deus falar. Deixa Deus agir no seu coração. Nós queremos entender um pouco mais sobre primícias. Então, apresentar um bolo a Deus, esse é o pedido de Deus para nós. Vamos apresentar um bolo a Deus. Semana passada nós comemos um bolo delicioso aqui, né? Bolo feito pela irmã Roseli. Tivemos quase 200 pessoas aqui, foi celebrado o Dia das Crianças, e esse bolo fez sucesso. Todo mundo gosta do bolo dela. Existem pessoas que vivem de fazer bolo, né? É o caso dela. Ela é uma boleira, faz bolo. E fazer bolo é um negócio muito difícil. Você acha que é fácil fazer bolo? Quem já fez bolo aí? Você já fez bolo e deu errado? Muitas vezes, né? Os processos são longos. Eu estava falando, Deus, fala comigo esse versículo. Você pediu para fazer um bolo, como é que é esse negócio de fazer bolo? E aí, a gente já fez bolo algumas vezes. E eu quero dizer o seguinte, que a gente não prepara um bolo apenas por preparar um bolo. Vou fazer um bolo. Não. Quando a gente faz um bolo, é porque você está esperando alguém. Você tem uma intenção de fazer o bolo, não tem? Nem que seja para você mesmo. Você faz o bolo, não, hoje eu estou afim de comer um bolo. Aí você faz um bolo, porque o bolo é trabalhoso para se fazer. São muitos processos, são muitos ingredientes. Os melhores ingredientes, não pode ser qualquer coisa para a gente fazer esse bolo. Então tem um processo por trás disso. E existem algumas dicas infalíveis que eu aprendi na patisserie francesa, hein? É que chique. Não. Só que não, foi aqui em Belo Horizonte mesmo, para fazer bolo, mas para fazer aquele bolo chique, sabe? Os franceses são craques em comida, mas em sobremesa eles dão um baile. E aí eles fazem aqueles bolos mais lindos, né? Então o bolo é uma junção de sabor, de beleza, de cuidado com os detalhes. Você come o bolo ao ver o bolo. Você fala assim, não, esse bolo eu estou afim de comer ele. Você até saliva, não é? Quando você vê um bolo bem feito, cheirosinho. Quem gosta de bolo? Eu amo bolo.
aquele bolo que acaba de sair da assadeira, né, da irmã Dolores? Você sai na fumacinha. Eu gosto de comer bolo quente, inclusive. Eles falam que não pode não, mas eu como também, com sorvete. Então, bolo é um negócio maravilhoso. E existe desde a seleção dos ingredientes até a forma quando a gente vai servir o bolo. Tem todo um troço para fazer o bolo. Então, Deus está pedindo um bolo para nós. Vamos pensar nessa situação. Fazer um bolo requer muitos detalhes. Deus espera de nós detalhes. E um chefe de cozinha nos ensina a fazer bolo. A gente faz curso para aprender a fazer bolo. E aqui nós, como pastores, estamos ensinando vocês, a cada culto, como fazer um bolo de primícias para Deus. Essa é a nossa função. Então aqui vocês estão participando hoje de um workshop culinário, e Masterchef, como fazer um bolo para Deus. Deus pediu para fazer o bolo. Isso não é uma palavra minha, essa é a palavra de Deus. E aí esse bolo a gente tem que pensar, como é que vai ser? Vai ser caprichado, vai ser um bolo bem recheado e um bolo com uma linda cobertura. Acho que é isso que Deus espera de nós. Um bolo chique demais. Um bolo delicioso, pastor. É aquele bolo que você não é para Deus. Então colocar Deus em primeiro lugar, dar a Ele a honra. E Ele pedir um bolo, vamos fazer um bolo muito bonito. E pensando nessa questão de bolo, a gente tem que pensar da seguinte forma: planejamento. Quando você vai fazer um bolo em casa, a primeira coisa que você tem que fazer é planejar o bolo. Você sabe que um bolo não demora menos que 2 horas para ser feito. Você tem que planejar. Planejar como? Separar os ingredientes. Qualquer ingrediente? Os melhores ingredientes. A gente só faz bolo com os melhores ingredientes, senão o bolo fica horroroso. Não vai fazer um bolo de qualquer ingrediente que vai ficar ruim. Você sabe disso. Agora, quando você mistura os ingredientes bons, o bolo fica bom. Pelo menos o sabor. Agora a gente tem que aprender a estruturar esse bolo para ele ficar chique mesmo. Mas, à medida que a gente vai utilizando esses ingredientes, a gente vai separando, pesando. Não é? A gente tem que pesar tantas gramas disso, de manteiga, de ovo, de farinha, de pitada de sal. Tem todo um esquema para fazer um bolo. Peneirar aquelas coisas secas, passar na peneira, né? E seguir a receita. Sabe que os franceses falam que você pode errar a comida salgada, você dá um jeito de corrigir, mas a sobremesa não pode ter erro. Sobremesa você tem que seguir exatamente o tanto exato de cada ingrediente. Se é 200 gramas, tem que ser 200 gramas, não adianta botar 230, que o bolo não vai dar certo. Então fazer bolo é um negócio muito complicado. Deixa Deus falar na sua vida a respeito disso. Se Ele está pedindo um bolo, vamos pensar na dificuldade de fazer um bolo. Olha como que é difícil fazer um bolo. Não é impossível. E eu quero incentivar vocês a fazer esse bolo para Deus. E fazer para o seu marido também. Né? E você tem que comer e falar que tá bom o bolo, hein, irmão? Então, como assar esse bolo é um outro processo. Não é simplesmente, aí você vai bater aquilo tudo, processar, aí você vai ver se você tem a peça certa para assar ele, o tabuleiro correto, né, Dona Dolores? Aí você vai pré-aquecer o forno, colocar lá num grau tal, que não pode ser nem de mais e nem de menos, colocar o bolo lá, não pode abrir a tampa, senão o bolo desanda. Tem todo esse processo, é lento, é um processo, requer paciência, você tem que esperar. Tudo isso Deus está ensinando para a gente aqui essa noite. O que nós devemos fazer? Rechear o bolo. O bolo está pronto? Tiramos de lá. Vamos rechear esse bolo. Como é que vai ser esse recheio? O que nós vamos colocar nele? Como é que vai ser a cobertura? Então, isso é o texto que a gente leu. Preparar um bolo. Só que o texto continua e fala: bolo feito das primícias da farinha de vocês. Então Deus pede um bolo, e esse bolo é o objetivo nosso. Mas para fazer o bolo, não basta usar qualquer ingrediente. Deus está falando, utilize das primícias da farinha de vocês. Ou seja, qual é o meu melhor ingrediente para fazer esse bolo? Eu posso fazer esse bolo com qualquer ingrediente?
Na nossa casa, quando a gente vai fazer um bolo, a gente não escolhe no supermercado os melhores ingredientes, é o melhor que a gente faz para nós, porque a gente quer surpreender o outro que vai lá em casa, ou a gente mesmo. Para Deus é a mesma coisa. Quais os ingredientes que você tem, que você está separando para Deus? E tem que ser o melhor ingrediente. Tem que ser o melhor ingrediente. O melhor da farinha, o melhor do açúcar. É para Deus, irmãos. Nós temos que dar para Ele o melhor. Deus não quer qualquer bolo. Deus quer um bolo perfeito. O bolo feito da sua primícia. Deus sempre merece o melhor. Ele quer a melhor parte, Ele quer o melhor fruto, Ele quer o melhor bolo, Ele quer o melhor dos seus recursos. E aí eu continuo o versículo falando: apresentem-no como contribuição da sua colheita. Colheita é festa. Mês das primícias é outubro, é um mês de festa. E a gente está em festa, com alegria. Então, quando você faz o bolo para Deus, olha, você já investiu tempo, você já investiu dinheiro, você já investiu conhecimento para preparar o bolo, aí você vai trazer o bolo enfesado, irmão? Chateado, triste, com raiva? Traga com alegria, é colheita. Quando a gente colhe alguma coisa, a gente está colhendo. É muita coisa. A gente precisa nos alegrar nisso. É o melhor momento, sabe? E geralmente as pessoas se esquecem de Deus quando estão nos melhores momentos. Quando é na colheita, o cara se esquece de Deus. Depois que ele passou o perrengue, orou para chover e a chuva caiu, orou para crescer e o troço cresceu, orou para ajudar a gente a colher, ele colheu, aí na hora que ele colhe, se esquece de Deus. Deus fala: agora é hora de você separar essas primícias para mim, traga o bolo com alegria. Mas aí o versículo continua, 15:21. 15:21 fala: em todas as suas gerações vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Deus está ensinando a gente a fazer bolo, que coisa linda, né? E ele falou assim: em todas as gerações. Isso significa, não é só você fazer isso não. Ensina seu filho a fazer bolo. Ensina seu filho a trazer primícias. Ensina seu filho a dizimar. Ensina seu filho a separar o que é melhor para Deus. Ensina seu filho. Como que eu vou ensinar meu filho a trazer primícias se ele não tem dinheiro? Deus não olha o quanto, Deus olha o como. Jesus, quando estava ali do lado do gasofilaço, a palavra de Deus fala que ele se assentou para olhar como as pessoas estavam trazendo o dízimo e oferta, não quanto as pessoas estavam trazendo. E a palavra de Deus fala que tinha pessoas que estavam trazendo uma grande quantidade de moedas. Mas Jesus falou que quem trouxe mais foi aquela senhorinha que deu 2 moedinhas, porque ela deu tudo o que ela tinha. Os caras deram do que sobravam. Então, primícias é dar para Deus, em primeiro lugar. Deus não está olhando a quantidade. Por isso, papais, mamães, no dia da colheita aqui, no dia que nós viemos aqui, dia 31, é o dia que a gente vai trazer as primícias. Prepara um envelopinho para o seu filho, dá para ele 2 moedas, é tudo que ele tem, e que ele traga com alegria. Jesus vai estar sentado aqui e vai falar: esse aí deu com alegria, esse deu tudo que ele tinha. Mas Deus está olhando o seu coração, você está separando para ele o que é melhor? Quando a palavra de Deus fala que farinha de trigo, separar o dízimo da farinha. A farinha é um troço tão básico, né? É tão básico, pastor. Farinha é básico em qualquer casa, desde aquela época. Mas a farinha na Bíblia, o trigo na Bíblia, é um elemento que simboliza prosperidade, abundância, riqueza, colheita farta. Isso é o trigo. E quando o reino de Deus ele é invertido, né? Quando a coisa é muito básica para nós, tem muito valor para Deus. Se Deus fala: traga o dízimo e a primícia do trigo, que é um troço tão básico para nós, mas se você sabe fazer no básico, você faz no muito. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. É isso que ele está falando. Seja fiel no pouco, no básico, naquilo que você tem de básico na sua casa. E quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca no muito. Porque Deus é um Deus de riqueza, de abundância, de prosperidade.
Olha essa revelação, isso é importante demais. É daquilo que você acha que é pouco para você, meu irmão. Você fala assim, nossa, mas a primícia é para você, não é? Esquece a quantidade, é como. Ah, Ramaia, mas eu recebo menos que um salário mínimo por mês. Não interessa, Deus não está olhando a quantidade, Deus está olhando o como. Você pegou aquele salário, agradeceu a Deus, falou, aqui vai ter as primícias para o Senhor, Deus vai te abençoar, irmão. É isso que é a primícia. Romanos 11:6, o que Paulo está falando no Novo Testamento sobre o bolo? Se é santa a parte da massa, que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também é. É legal demais, hoje Deus está falando de bolo, cara. No Velho Testamento ele pede bolo, e no Novo Testamento ele está falando de bolo. A massa, ou seja, seja fiel no pouquinho, naquela massa que é a coisa mais básica para vocês. Porque se aquela massa, se você transfere para Deus e honra a Deus com aquela massa se torna uma massa poderosa, porque se tornou santa do Senhor. E quando você dá uma parte, o todo se torna santo também. Por isso que Deus não está olhando a quantidade, meu filho, é a parte. Se você separa a sua parte, pequena parte, Deus vai te abençoar no todo. Se a gente aplica essa verdade, a gente vai ser super bem abençoado. E a gente tem que separar para Ele a primeira parte do bolo. Depois que está pronto o bolo, irmão, Deus não vai querer o bolo todo, não. Você já viu na sua casa, quando você faz um aniversário, e aí você faz um bolo, né? Você chama as pessoas especiais para comer aquele bolo. Pessoas são chegadas a você, você não coloca qualquer um na sua casa. Você vai chamar seus amigos mais próximos, seus parentes, e aí chama para comer e partir o bolo, né? Vamos cantar os parabéns, vamos partir o bolo. Canta os parabéns todo mundo, pessoas especiais estão na sua casa, e aí ao cortar o bolo, o primeiro pedaço do bolo você pega e dá para quem? Não tem isso na sua casa? Lá em casa tem, o primeiro pedaço do bolo. Eu não preciso falar nada, ó, esse primeiro pedaço de bolo vai para você, meu pai, vai para você, minha esposa, ou vai para você, meu filho. Eu não preciso falar isso, porque eu te honro, eu não preciso falar isso. Mas ao dar esse primeiro pedaço para alguém, eu estou querendo passar uma mensagem que de todas aquelas pessoas que estão ali, de todas as pessoas que são especiais, aquela é a mais especial. Primícias é isso. Você fala, Deus, esse é o primeiro pedaço para você. E é isso que o texto está falando aqui. Se é santa a parte da massa, se essa primeira parte você deu para Deus, todo o restante que é oferecido também é santo. Deus abençoa o todo com pequenas partes. É isso que a gente precisa fazer. E para a gente concluir, prepare o bolo para Deus. Prepare o bolo para Deus. Eu não sei o que Deus falou no seu coração aí, mas separe os ingredientes que Deus quer. Que seja tempo, que seja oração com Ele, que seja ofertas de generosidade, que seja qualquer coisa, irmão. Separe para Deus. Acorda de manhã e fala, Deus, é teu esse dia. Você vai dar para Ele uma parte, e Ele vai abençoar seu dia todo. É esse o princípio.